O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein, disse ter informado aos Estados Unidos que o seu país... Itaúí. Ele informou aos Estados Unidos que o Irã... Não quer a escalada. Ah, bom, ufa. Não quer a escalada da guerra entre Israel e Hamas. Isso é importante, porque o Irã tem influência direta sobre o Hezbollah, que fica no Vale do Bekaa, no sul do Líbano. Tem vários mísseis muito modernos, cedidos pelo próprio Irã, de alta tecnologia e precisão. Eles não têm vários, são de 130 a 150 mil mísseis. De maneira que uma escalada da guerra seria perigosa para Israel e também na sua retaliação destrutiva para o Irã. Então, primeiro, ele diz que não tem interesse em escalar a guerra. Isso foi uma boa notícia, né, mano? Mas parece que tem alguma coisa, eu não terminei de ler, ó. O que tem aí? Porém... Ah, porém. Sempre tem um porém, né? É yes, but. É sempre yes, but. Então, o Irã não quer escalar a guerra. Porém, ele afirmou que alertou... Quer dizer, estava muito bom para ser verdade. Porém, ele afirmou que alertou Washington de que a ampliação do conflito regional poderia ser inevitável se os ataques a Gaza continuassem. Na verdade, eles continuam ainda. Hussein disse que os grupos que atuam na Palestina nunca pediram ao Irã que entrasse na guerra. Conforme o ministro, de acordo com ele, cada um dos grupos tem uma identidade política independente, mas que, abre aspas, não são indiferentes ao assassinato dos seus pares muçulmanos e árabes na Palestina. Fecha aspas. Bom, eu vou começar aqui, vou falar com o Emerson Tawil. Ô Emerson, o Hamas é um grupo sunita. O Irã é um país xiita. Tem xiitas, agora eles controlam a maioria também do Iraque, né? E o Hezbollah já é um grupo xiita também. Então o Hezbollah é xiita e sunita. No mundo muçulmano, tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, a imensa maioria, mais de 90%, são sunitas. Eles seguem uma determinada linhagem de descendência diretamente de Maomé. Uma menor parte, cerca de 10%, é a linha xiita, que entende que qualquer pessoa virtuosa poderia dar sequência na linhagem do profeta Mohammed Maomé. Bom, o Irã diz que não tem controle, embora ele, evidentemente, patrocine o Hamas. Até que ponto dá para acreditar que o Irã não quer uma escalada da guerra? Ele não quer uma escalada da guerra porque tem 2 porta-aviões americanos ali e toda uma frota que se segue, destroyers, corvetas, enfim, que acompanham, ou ele não quer a escalada da guerra porque a escalada da guerra significa o Hezbollah entrar e Israel retalhar o Líbano. Qual é a sua avaliação? Olha, é muito delicada, porque o Irã tem participação preponderante nesse episódio, até porque subsidia alguns grupos terroristas, dentre eles o próprio Hamas. Então, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, lá com seus 2 porta-aviões, colocou propositalmente uma forma intimidatória para o Irã, né? Não só para tentar trazer uma retaguarda ali na parte de Israel, mas sobretudo para que imponha o poder ali intitulado pelos Estados Unidos ao Irã. Muita gente não sabe, o Hamas ele foi formado por libaneses e hoje dizem, né, se auto-intitulam como representantes dos palestinos, e não são. É muito delicada a situação, meu caro Capeza e toda a audiência, porque a gente não sabe quais serão as proporções que isso irá chegar. A gente tem um medo muito grande, a gente sabe que o Irã não tem medo de consequências, são inconsequentes, e isso pode tomar uma proporção de uma magnitude muito maior do que a gente já enfrenta hoje entre Gaza e Israel. Isso é preocupante. Mano Ferreira, os Estados Unidos diz que não encontrou evidências da participação do Irã neste atentado. O próprio grupo Hezbollah se diz surpreendido com o ataque que foi realizado. E eu vi uma entrevista do estrategista militar Joel Rosenberg dizendo que Benjamin Netanyahu poderia se aproveitar
como um pretexto para bombardear as instalações nucleares, as instalações nucleares do Irã. Agora, o coronel Douglas MacGregor também alerta, um dos maiores especialistas em estratégia de guerra do mundo, que o Irã, embora não tenha um exército com armas muito modernas, eles têm os mísseis mais avançados da região e de tecnologia de ponta. E ontem nós entrevistamos o general Agostinho Costa, general português, que é general da OTAN, e ele confirma isso. Então, ele tem condições de atingir e provocar sérios danos em Israel. Como é que você está vendo isso? Você acha que é possível que haja uma evolução para uma guerra regional? Por enquanto, a situação está sob controle. Mano, eu estou te perguntando porque uma guerra regional não é uma guerra do Irã contra Israel. A Turquia já falou que não pretende ficar neutra. E a Rússia e a China estão vendo nisso a maior oportunidade. A Rússia para enfraquecer os Estados Unidos, desviar sua atenção e poder atuar na Ucrânia. E a China para 2030 iniciar um ataque aéreo e anfíbio à ilha de Taiwan. Taiwan, exatamente. A situação é toda muito delicada, Capês, mas eu diria que também há elementos que ajudam a ter algum otimismo de que não veremos uma escalada tão generalizada do conflito. A regionalização do conflito é o que ninguém deseja, porque pode ter consequências imprevisíveis. A gente pode estar falando num limite, se a coisa escala, de uma terceira guerra mundial, o que, obviamente, é uma catástrofe para todos. Então, a gente precisa ver com cautela essa situação. Vale contextualizar que estávamos assistindo até o atentado terrorista do dia 7 de outubro, uma histórica aproximação entre Israel e diversos países árabes, especialmente a Arábia Saudita. E o ponto, nesse contexto político da região, é que para o Irã, essa aproximação entre Israel e países árabes é uma má notícia, porque significa um isolamento ainda maior. O Irã, vale lembrar, é uma teocracia fundamentalista que assassina mulheres, que comete diversas atrocidades de direitos humanos e que é hoje um dos países com o maior número de sanções na comunidade internacional. Ou seja, não é um país bem relacionado como um todo, justamente porque parte de um governo teocrata que deseja uma expansão da sua visão religiosa radical para todo o planeta. Então, nesse contexto onde o Irã já é tão sancionado por boa parte do mundo, ver uma aproximação dos outros países árabes com Israel é um enfraquecimento ainda maior do Irã na comunidade da região. Então, esse é o plano de fundo do conflito. O Irã deseja, dessa forma, produzir um ressentimento através da guerra entre árabes e Israel para fazer com isso uma reaproximação. É como se fosse uma forma de dizer, olha, os judeus são perigosos, eles estão destruindo nossos irmãos muçulmanos, então nós precisamos nos reagrupar. No fundo, esse é o desejo do Irã. Então, eu diria que mais do que uma escalada do conflito bélico, o grande objetivo do Irã é político, é travar um processo que o faria se tornar ainda mais isolado no mundo. Então, nesse sentido, Israel precisa agir com inteligência. No lugar de achar que a via militar resolve todos os problemas, o que não é verdade, Israel precisa pensar o tempo inteiro como consegue avançar com a neutralização do Hamas, recuperar os seus reféns e, ao mesmo tempo, manter condições políticas de construir acordos de paz duradoura ao fim desse conflito. Porque, afinal de contas, é isso que nós precisamos para ter prosperidade. O ponto de atenção é que, na política interna israelense, o Netanyahu está enfraquecido. Saiu ontem, no Canal 12 de Israel, uma pesquisa de opinião eleitoral que mostra que hoje, se houvesse eleições para o parlamento, que tem 120 cadeiras, o partido do Netanyahu teria uma redução das 30 cadeiras de hoje para 17 cadeiras, enquanto o partido do Benny Gantz, do campo republicano, que é o líder oposicionista que no contexto da guerra
resolveu aderir a um governo temporário de coalizão, teria um crescimento de 13 cadeiras para 36 cadeiras. Então, uma coalizão possivelmente liderada pelo Benny Gantz, hoje, teria 75 cadeiras contra 45 é mais à direita do ou mais à Netanyahu. esquerda? Ele é mais de centro, ele é um centro liberal, enquanto o Netanyahu é mais à direita. O outro líder de esquerda, né, o Yair Lapid, o partido dele, que é o Yesh Atid, né, cairia de 24 para 15 cadeiras. Ou seja, hoje a sociedade israelense caminhou ao centro, provavelmente responsabilizando Netanyahu pela falha de segurança do dia 7 de outubro, premiando o gesto do Benny Gantz de patriotismo, de integrar um governo de coalizão. Mas esse contexto político interno, eu diria que enfraquece possíveis aventuras de Netanyahu no sentido de ampliação do conflito e faz com que a pressão política interna seja mais no sentido de uma atuação estratégica, pontual, de neutralização do Hamas, mas sem viabilizar a possível construção de acordos de paz para o dia seguinte. Sim, se você quer uma situação de segurança momentânea, claro, você faz uma política de força, de entrada, pouco importando os efeitos colaterais que vão surgir, e impõe ali a sua supremacia militar. Agora, se você pretende uma situação de segurança a médio e longo prazo, é preciso criar condições sociais de diálogo e fortalecer lideranças moderadas. Sim. Agora, meu querido Davi Andrade, você sabe que no começo desse ano eu quase apanhei. Isso, cara. Que eu falava o seguinte, eu falei que a Ucrânia não tinha chance de derrotar a Rússia. E que a contraofensiva da Ucrânia teria fadado ao fracasso, até porque uma contraofensiva que se avisa que vai fazer meses antes e retarde e não realiza, você não tem condições de... E disse que os Estados Unidos estavam acabando as suas munições, tanto que eles deram agora aquelas bombas cluster, que são bombas de fragmentação, banidas pela Convenção de Genebra, não é porque eles são ruins, não é porque acabou a munição, acabou o estoque. Agora, principalmente com uma outra guerra, uma outra frente de guerra perigosa, a situação é muito complicada.